Olá pessoal, bem-vindos novamente ao nosso canal Conhecimento Não Tem Dono e dando continuidade sobre o diabetes, voltamos a falar sobre essa alteração que é um problema grave de saúde pública. Antes de continuarmos, não esqueçam de se inscrever no canal, de assinarem o sino para receberem as notificações e darem o seu like. Bom, a Associação Americana de Diabetes traz a definição que o diabetes compreende o grupo de doenças metabólicas caracterizado pela hiperglicemia em decorrência ou de defeito na secreção ou na má utilização, ou seja, na má ação da insulina, ou as duas coisas. Como eu já falei no vídeo anterior, a gente sempre utilizou a definição de diabetes mellitus, mas atualmente apenas diabetes já se configura essa alteração. Esse grande problema de saúde pública tem que ter uma ação efetiva do enfermeiro, conhecendo o seu perfil epidemiológico, conhecendo as suas complicações e, principalmente, agindo drasticamente na ação não farmacológica e também orientando esses indivíduos ao uso correto das medicações. Quando a gente fala do diabetes, nós classificamos o diabetes quanto à sua etiologia, ou seja, além da sua etiologia, como ele evolui clinicamente e, por conta disso, o tratamento é diferenciado para cada tipo. O sistema de classificação ele é dinâmico em dois aspectos, ou seja, os achados, tá bom, sugerem a existência de muitas diferenças entre indivíduos em cada categoria. No entanto, um paciente com um tipo de diabetes, ele pode evoluir para outro, com exceção do diabetes tipo 1, que aí vocês vão entender quando a gente trouxer a explicação. Então, na classificação nós temos diabetes tipo 1, depois nós temos diabetes tipo 2, diabetes gestacional e outros tipos específicos. Quando nós falamos, então, sobre essa categoria, né, de uma pessoa ela pode passar de uma para outra, vamos trazer como exemplo aqui o diabetes gestacional. Então, uma mulher ela pode desenvolver diabetes gestacional e ela pode, depois do parto, acabar evoluindo para o diabetes tipo 2. Vamos falar então do metabolismo normal da insulina. O que nós temos que lembrar? A insulina, então, é um hormônio produzido e secretado pelas células beta das ilhotas de Langerhans lá no nosso pâncreas, ok? Esse hormônio é considerado um hormônio anabólico, ou seja, um hormônio de armazenamento. Isso significa que quando nós nos alimentamos, tá bom? Nós temos uma secreção aumentada de insulina que faz com que a glicose seja movimentada do sangue para o músculo, para o fígado e para as células adiposas. Ou seja, nessas células, a insulina exerce as seguintes reações. Ela transporta e metaboliza a glicose para a produção de energia. Ela estimula o armazenamento da glicose no fígado e no músculo, na forma de glicogênio. Ela sinaliza para o fígado para interromper a liberação de glicose. Ela intensifica o armazenamento de lipídios dietéticos, ou seja, os lipídios adquiridos na nossa dieta no tecido adiposo. Ela acelera o transporte de aminoácidos, tá bom? Derivados de proteína da dieta também para dentro das células. E a insulina também inibe a degradação da glicose armazenada, da proteína e dos lipídios. Ou seja, a insulina tem múltipla ação, não apenas movimentar a glicose para dentro da célula. É importante enfatizar, dentro do metabolismo normal da insulina, que o nosso pâncreas, ou seja, as células beta das ilhotas de Langerhans, elas mantêm continuamente uma taxa basal de insulina na corrente sanguínea. Toda vez que a gente ingere um alimento, ela vai liberar uma quantidade maior, ou seja, chamada de bolos. Então, só resumindo, em situações normais, no nosso dia a dia, as ilhotas de Langerhans, então, vão liberando uma coisa chamada de incrementos pulsáteis. É como se ela ficasse pulsando, ou seja, liberando continuamente uma quantidade mínima de insulina para que todas as células recebam a glicose, ou seja, facilitando o transporte da glicose. E quando a gente se alimenta,
ela vai liberar uma quantidade maior, ou seja, denominada bolos. Resumindo, o que eu estou falando é o seguinte. Então, nós temos lá as ilhotas de Langerhans, ok? Em condições normais, esse hormônio é produzido e ele vai ser liberado continuamente na nossa corrente sanguínea, chamada então de taxa basal, ou seja, ela vai sendo liberada sempre para que a gente tenha então o transporte da glicose para dentro da célula. Então vamos imaginar, durante a noite nós respiramos, nós temos atividades metabólicas, então continuamente nós vamos liberando incrementos pulsáteis de insulina na corrente sanguínea. No entanto, ok? Quando ingerimos algum alimento, essa concentração aumenta, ou seja, nós temos a liberação em bolos de insulina. Por que isso? Para que a gente possa utilizar mais essa glicose e o excesso de energia ele vai ser armazenado. Outra coisa importante é que existem alguns hormônios chamados de hormônios contrarreguladores da insulina. Ou seja, nós temos esses hormônios com o objetivo de trabalhar, tá bom? Para elevar o nível de glicose sanguínea, estimulando a produção e a liberação da glicose pelo fígado e diminuir o movimento da glicose nas células. Esses hormônios, que é o glucagon, adrenalina e cortisol, hormônio de crescimento, eles trabalham para se opor aos efeitos da insulina. Então, por isso que ele chama contrarregulador. Ou seja, a insulina somada aos hormônios contrarreguladores faz com que nós tenhamos uma liberação sustentada da glicose na corrente sanguínea. Bom, mesmo sustentada, ela é regulada, porque eu preciso ter uma geração de energia durante a ingestão alimentar e os períodos de jejum. Então, normalmente, esses hormônios contrarreguladores vão manter os níveis de glicose sanguíneo dentro da normalidade. Por isso, que algumas alterações endócrinas, como a alteração do cortisol, por exemplo, é um fator de risco para o desenvolvimento do diabetes. No diabetes, então, nós vamos ter uma produção anormal de um ou de todos esses hormônios. Ou seja, eu posso ter apenas uma produção anormal da insulina, como eu posso ter uma alteração anormal do cortisol, da adrenalina. Então, eles não vão trabalhar como opositores e aí a gente tem um desequilíbrio entre insulina e hormônios contrarreguladores. Então, vamos lá. Como que é produzido a insulina? Então, lá nas ilhotas de Langerhans, nós liberamos a proinsulina. A proinsulina, então, ela é encaminhada através do fígado e ela é clivada por enzimas hepáticas, aonde nós vamos ter a desassociação entre insulina e peptídeo C. O que é o peptídeo C? É uma molécula, tá bom? Precursora da proinsulina, ou seja, para que a gente tenha a produção da proinsulina, eu preciso ter a molécula do peptídeo C. Então, sem peptídeo C, não existe a produção da proinsulina. Hoje em dia, tem se estudado muito sobre o peptídeo C e vários médicos endocrinologistas têm pedido o nível sérico de peptídeo C para ver sinal de produção da insulina. Ou seja, se eu tenho uma taxa basal de peptídeo C na corrente sanguínea ou na urina muito baixa, isso é um sinal de uma disfunção das células beta, ou seja, ela não está produzindo insulina e, consequentemente, não produz peptídeo C. A partir daí, quando nós temos a insulina, ela vai então promover o transporte da glicose a partir da corrente sanguínea, através da membrana celular, para o citoplasma da célula, gerando então energia. Então, a insulina, dentro do papel dela de transporte, ela é responsável então para fazer com que a glicose entre na célula. É importante a gente lembrar que nós temos diferentes picos de liberação de insulina durante as 24 horas. Quando nós olhamos esse gráfico, fica claro isso. Ou seja, nós temos picos diferenciados durante o dia. Aonde o pico é maior? Pela manhã.
cerca de 1 hora, 2 horas depois de uma refeição, o pico de liberação de insulina ele é extremamente alto. Depois ele cai para o nível basal e novamente ele sobe quando a gente se alimenta. No entanto, se vocês observarem aqui nesses picos, o pico, tá bom? Matinal, ele é superior a qualquer outro. Ou seja, mesmo que eu me alimente com uma quantidade de carboidratos menor pela manhã e maior durante o almoço, eu vou continuar tendo uma maior liberação de insulina no período da manhã, independente da quantidade de alimento que eu acabo ingerindo. Então, se você comeu uma maçã de manhã, tomou um café com leite, ou fez aquele breakfast, comeu ovos cozidos, comeu bacon, comeu queijo, o pico de liberação de insulina é igual. Outra coisa importante é que o quanto que a gente libera de insulina durante o dia. Um adulto, ele libera cerca de 40 a 50 unidades de insulina por quilo de peso. Isso é importante saber, porque o cálculo da insulina exógena, ou seja, quando ele tiver que receber insulina, ela vai ser calculada em cima do seu peso corporal. É importante deixar bem claro aqui que mesmo eu tendo picos de ação da insulina, tá bom? Toda vez que eu comer, ao final da absorção do carboidrato, eu sempre vou manter uma taxa basal de insulina, que é chamado daqueles incrementos pulsáteis, que são liberados continuamente. Vamos começar falando do diabetes tipo 1, tá bom? O diabetes tipo 1 era conhecido, há décadas atrás, como insulino-dependente ou diabetes juvenil. Por que isso? Porque ele dependia, ou ele depende até hoje, da insulina, ou seja, da insulina exógena. O número de pessoas que têm diabetes tipo 1 é bem mais baixo em relação ao diabetes tipo 2, tá bom? Então, cerca de 5 a 10% de todos os indivíduos diagnosticados com diabetes vão ser classificados em diabetes tipo 1. Normalmente, o diabetes tipo 1 ele acomete pessoas com menos de 40 anos, ou seja, pessoas jovens. Uma grande parte dessas pessoas, tá bom? Cerca de 40% vão desenvolver o diabetes tipo 1 antes dos 20 anos. Por isso que ele era conhecido como diabetes juvenil. A incidência do diabetes tipo 1 vem aumentando nas últimas décadas, as razões são desconhecidas, não se sabe por que isso vem acontecendo. Se é algum distúrbio hereditário, mas não se sabe. Ele ocorre, ele está ocorrendo com mais frequência nas crianças, e esse é o grande problema, porque as crianças elas já têm uma predisposição genética para o desenvolvimento do diabetes tipo 1 e ela é diagnosticada normalmente em qualquer período, tá bom? Mas começa no escolar e depois na adolescência é o pico de diagnóstico. Como é que acontece o diabetes tipo 1? O diabetes tipo 1 é uma doença imunomediada. O que significa isso? As próprias células T do indivíduo atacam e destroem as células pancreáticas, ou seja, as ilhotas de Langerhans, as células beta das ilhotas de Langerhans. Esses anticorpos para as células das ilhotas vão provocar uma redução drástica na produção de insulina, cerca de 80 a 90% da função normal, antes, tá bom? Que esse paciente venha desenvolver uma hiperglicemia ou uma cetoacidose diabética, que é o que nós vamos falar mais para frente. Então, ele vai fazendo essa destruição, existe uma insulina residual, até que de uma hora para outra a pessoa acaba não tendo nenhuma produção de insulina e desenvolvendo a complicação grave e aguda, que é a cetoacidose diabética. O desenvolvimento do diabetes tipo 1 está associado diretamente a uma predisposição genética e à exposição de algum vírus. Qual vírus? Qualquer um. Então, quando uma pessoa tem uma infecção viral associado à predisposição genética, ela vai então, tá bom? Incentivar, ou seja, potencializar a patogênese do diabetes tipo 1, que está relacionado diretamente com uma doença imunomediada.
Então, essas pessoas, né, nós temos o antígeno do leucócito humano. Esse antígeno, ele vai ser ativado por uma infecção viral. Então, esse indivíduo exposto a um vírus ativa os antígenos, fazendo então com que haja a destruição das células beta pancreáticas, e aí começa o desenvolvimento do diabetes tipo 1. Existe também uma classe chamada de diabetes idiopática, ou seja, é uma forma de diabetes que não está relacionada com destruição autoimune. Então, não está relacionado com a presença de células T que vão lá destruir. Ela é fortemente herdada, ou seja, tem uma característica de herança genética. Então, se o pai ou a mãe tem o diabetes tipo 1 de forma idiopática, é comum e é mais forte que os filhos venham a ter. Então, falando do diabetes tipo 1, lembrando que ele está associado a longos períodos pré-clínico, ou seja, a criança, ou adolescente, ou jovem pode permanecer durante anos sem ter nenhum sinal da doença. Os anticorpos das células das ilhotas, responsáveis pela destruição da célula beta, estão presentes por meses e anos, tá bom? Antes que a pessoa tenha qualquer sintomatologia. No entanto, as manifestações, tá bom, se desenvolvem quando esse pâncreas não consegue mais produzir quantidades suficientes de insulina, então as células já estão quase que totalmente destruídas, e a gente começa a ter então um quadro de hiperglicemia, ou seja, eu não consigo mais ter insulina para fazer o transporte dessa glicose para dentro da célula. Inicialmente, essa pessoa, esse jovem, ele vai ter um quadro de cetoacidose diabética, que a gente vai discutir mais para frente, todo o quadro clínico, e imediatamente ele tem queda do nível de consciência e ele dá entrada no pronto-socorro. Do pronto-socorro vai se fazer uma glicemia capilar, que provavelmente o aparelho não vai fazer a leitura, porque está normalmente acima de 300 miligramas por decilitro. Faz então, tá bom? Coleta glicemia, verifica a elevação da glicemia e esse paciente já começa então a fazer uso da insulina, ou seja, ele era sintomático até então, numa crise ele vai para o pronto-socorro, interna, vai para a UTI e ele sai de alta do hospital já fazendo uso da insulina exógena. Já o diabetes tipo 2 está diretamente relacionado com dois principais problemas, ou seja, uma resistência à insulina ou um comprometimento na secreção de insulina. No diabetes tipo 2, eu vou tendo uma redução da produção de insulina, mas ela nunca zera. Eu sempre tenho uma produção baixa, mas não o suficiente para manter o metabolismo. Já o diabetes tipo 2, diferente do tipo 1, tá bom? Ele ocorre normalmente em pessoas acima de 35 anos. Se vocês observarem esse gráfico que eu posto para vocês, que a fonte é lá a própria instituição do Albert Einstein, ele vai mostrando que o diabetes tipo 2, ele vem aumentando, tá bom? O seu perfil com a idade. Ou seja, o pico maior vai entre, tá bom? Até os 40 anos, e depois dos 40 anos, ele se iguala a pessoas acima de 60 anos. Então, nós temos o pico maior em torno de 35 a 40 anos. Cerca de 80 a 90% de todos os pacientes diagnosticados com diabetes tipo 2 estão com sobrepeso, ou seja, a obesidade é um dos maiores fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes. Ele vem aumentando na infância. Então, uma coisa é o diabetes tipo 1, que é uma doença autoimediada, uma doença que vai causar uma destruição das células pancreáticas pela produção, então, de células do linfócito T. Diabetes tipo 2 ela vem sendo desenvolvida ao longo do tempo. No entanto, a OMS vem se preocupando bastante com isso, porque a gente está tendo então uma epidemia de diabetes tipo 2 na infância. E isso está diretamente relacionado com hábitos alimentares.
Nós já falamos isso em sala de aula. Nós vemos hoje um pai e uma mãe levando uma criança de 6 meses a uma lanchonete, né, como o McDonald's, e dando batata frita para essa criança comer. Então, nós vamos tendo crianças cada vez mais novas ingerindo grandes quantidades de lipídios, tá bom? As gorduras em gerais, sódio, e isso é um fator de risco para esse desenvolvimento do diabetes tipo 2. No Brasil, esse índice vem aumentando e a gente vem acompanhando os índices mundiais, né? A cada ano são diagnosticados cerca de 2 milhões de pessoas, ou seja, tem uma estimativa que agora, até 2020, entre 2020 e 2025, cerca de metade da população vai ter diabetes. A diabetes, ela tipo 2, aumenta com a idade, como vocês podem observar no gráfico, mas o pico dela maior ainda é dos 40 aos 60 anos. Bom, como é que acontece então no diabetes tipo 2? O pâncreas produz pouca insulina endógena, então ele não consegue mais fazer uma liberação em bolos em grande quantidade e mesmo a taxa basal ela é insuficiente para transportar então a glicose para dentro das células ou exercer a sua função, né, anabólica. Essa insulina está presente, tá bom? Mas é insuficiente. Ou ela é mal utilizada pelos tecidos ou ambas. Ou seja, ou eu tenho uma diminuição na produção de insulina, ou eu tenho um problema na resistência a essa insulina. A principal diferença entre diabetes tipo 1 e tipo 2 é que no diabetes tipo 2 nós sempre vamos ter, tá bom? Uma insulina residual, ou seja, sempre a gente vai ter a presença da insulina endógena em menor quantidade. No diabetes tipo 1, a gente tem quase que ausência da insulina. Portanto, pessoal, os dois grandes fatores que contribuem para o desenvolvimento do diabetes tipo 2 é a obesidade e a resistência à insulina. O que acontece na resistência à insulina? As células não respondem mais, tá bom, ao nível de insulina que está sendo liberada, fazendo com que a gente tenha um aumento na liberação de insulina. Lembrando que a insulina é um hormônio anabólico, ou seja, de armazenamento. Se eu acabo aumentando muito a concentração de insulina na minha corrente sanguínea, ela vai exercer esse efeito anabólico, ou seja, vai aumentar o depósito de glicose no tecido adiposo, levando à obesidade. Por isso que um paciente que tem resistência à insulina tem uma maior probabilidade de desenvolver obesidade. E a obesidade é o outro fator de risco. Essas grandes duas alterações é que fazem, então, a pessoa evoluir para o quadro de diabetes tipo 2. Como é que se faz o diagnóstico, então, de um paciente, tanto para diabetes tipo 1 quanto para diabetes tipo 2? Primeira coisa é o H1C, que é chamado também de hemoglobina glicada, já vou explicar para vocês. Então, nós vamos ter uma hemoglobina glicada maior que 6,5%. Outra coisa importante é que esse paciente, quando faz uma glicemia de jejum, tá bom? Jejum de 8 horas, a sua glicemia tá maior ou igual a 126 miligramas por decilitro. Outra coisa importante é que, se por um acaso for feito um teste de glicose, ou seja, ingere uma quantidade de glicose, tá bom? Que a gente utiliza normalmente uma carga de glicose de cerca de 75 gramas. Após 2 horas que ele ingeriu essa glicose, tá bom? A insulina dele fica igual ou maior que 200. Então, vamos só lembrar uma coisa. Toda vez que a gente se alimenta, a gente ingere qualquer carboidrato simples ou qualquer outro alimento, e aqui da glicose eu estou falando de um carboidrato simples. Então, toda vez que a gente se alimenta, eu vou ter uma liberação maior de insulina, ou seja, o meu pâncreas libera insulina em bolos. Para que isso? Para que eu utilize essa glicose que eu acabei de ingerir e que eu também guarde essa glicose, ou seja, a insulina é esse hormônio de armazenamento.
tudo que a gente come, ou seja, se eu acabar ingerindo mais calorias do que o meu corpo precisa, esse excesso de calorias vai ser armazenado no músculo, no fígado ou no tecido adiposo. Por isso que nós engordamos quando a gente acaba comendo a mais. Ou seja, o que faz a gente engordar? A insulina. É a insulina que faz o armazenamento dessa glicose. Uma pessoa com diabetes, ela não vai produzir essa insulina em bolos. Então, quando ela acaba ingerindo uma quantidade de carboidratos, e nesse caso é induzido, ou seja, nós vamos dar para ela uma quantidade de glicose, ela não vai produzir insulina em bolos e, consequentemente, eu vou ter níveis elevados de glicose na corrente sanguínea, ok? Bom, outra coisa importante é que para fazer o diagnóstico de diabetes, essa pessoa ela pode estar participando de uma feira de saúde. Vocês já participaram de várias feiras, né? Rotary ou outras feiras de saúde, vão para Santos, aonde a gente faz aferição da pressão arterial, da glicemia capilar. Então chega uma pessoa até vocês e vocês medem a glicemia capilar dela, deu 200. Ela fala assim para vocês: nossa, é que eu acabei de tomar um café com açúcar e comer um pedaço de bolo. Uma pessoa que não tem diabetes, se ela tomar uma xícara de café com açúcar e comer um pedaço de bolo, ela vai liberar insulina, tá bom? E essa insulina vai fazer o armazenamento do excesso de glicose. Se uma pessoa comeu um pedaço de bolo, tomou uma xícara de café e depois, tá bom, em qualquer horário do dia, ela vem com uma glicemia de 200 ou mais, significa que ela não está produzindo insulina adequadamente, ok? Associado a isso, a gente pode começar a identificar os sinais clássicos da sintomatologia do diabetes, que nós chamamos de 3P: poliúria, polidipepsia, tá bom? E proteinúria. Nós vamos falar disso mais para frente. Então, o que é essa hemoglobina glicada? Uma parte de toda hemoglobina, tá bom? Produzida lá pelo nosso corpo, pela medula óssea, ela se liga a uma molécula de glicose. Ou seja, quando a gente tem uma hemoglobina, tá bom? Nós temos nesta hemoglobina uma molécula de glicose acoplada. Isso significa que cerca de 4 a 6% de toda a hemoglobina do nosso organismo, ela vai estar então acoplada a uma molécula de glicose. Se eu começo a ter aumento da quantidade de glicose na minha corrente sanguínea, mais hemoglobinas vão se ligar a essa glicose, ou seja, aumenta a concentração de hemoglobina que se acoplou a uma molécula de glicose. Então, quanto mais eu tiver níveis elevados de glicemia, mais hemoglobinas se ligam a essa glicose. Por isso que a hemoglobina glicada, então, ela é utilizada a cada 4 meses para a gente identificar como é que foi o nível de glicose desse paciente durante esse período de tempo. Por que 4 meses? Porque a vida média de uma hemácia é de 120 dias. Quando essa hemácia morre, eu perco então essa hemoglobina glicada. Então a gente pode pedir esse exame. Por que nós podemos, enfermeiros? Porque dentro do protocolo do SUS, o enfermeiro pode pedir exames de controle para o paciente com diabetes e um deles é a hemoglobina glicada. Segundo a Sociedade Americana de Diabetes, então, para que se possa fazer o diagnóstico, tá bom? Laboratorial de um paciente com diabetes, nós temos algumas classificações. Bom, quando se fala, então, de glicemia de jejum, nós consideramos uma glicemia alterada quando ela for acima de 100 e menor que 126. E se a gente der um estímulo com glicose, lembra 75 gramas lá de glicose, essa glicemia pode chegar até 140, mas ela não ultrapassa disso. Esse paciente, ele não tem, tá bom, dados o suficiente para diagnóstico de diabetes. Então, ele não tem, com esses valores, critérios para ser diagnosticado com diabetes. No entanto,
nós podemos falar então que ele está com uma alteração da glicemia. A tolerância alterada à glicose, nós vamos ter também uma glicemia de jejum até 126, mas ela não ultrapassa disso. Só que a diferença é que quando der um suporte de glicose para eles, ou seja, 75 gramas de glicose, essa glicemia ela ultrapassa 140, então ela fica entre 140 a 200, mas não ultrapassa isso. Esse é um sinal, então, de tolerância à glicose. Então, vamos lá. Em jejum, ele tem uma glicemia menor que 126, 120, 121, 119. No entanto, quando faz o teste com a glicose, ele faz um pico elevado. Agora, ele vai ser diagnosticado com diabetes quando ele apresentar alguma sintomatologia e associado a isso, a glicemia de jejum dele sempre acima de 126 e com o teste de tolerância à glicose, ele tem uma glicemia acima de 200 ou em qualquer horário do dia. Ou seja, ele vai lá no consultório ou na unidade básica de saúde e pede para o pessoal da enfermagem verificar a glicemia dele em qualquer horário do dia, independente se ele comeu ou não comeu, tá bom? Então, qualquer horário do dia, se ele apresentar sintomas e uma glicemia acima de 200, ele já é classificado, então, com diabetes. O que é o pré-diabetes? Existe isso? Existe. O pré-diabetes, então, é essa condição em que o indivíduo corre risco de ter diabetes, mas ainda não tem os níveis sanguíneos que o classificam com diabetes. Então, nessa fase do pré-diabetes, os níveis de glicose estão elevados, mas não o bastante, tá bom? Para satisfazer os critérios de diagnóstico de diabetes. Então, nós vamos ter, tá bom? Uma glicemia de jejum alterada, tá bom? Uma tolerância à glicose alterada, uma hemoglobina glicada elevada, mas nenhum deles ainda é critério para o diagnóstico de diabetes. E o que nós, da enfermagem, fazemos? A maioria das pessoas com pré-diabetes vai desenvolver o diabetes tipo 2, caso não haja nenhuma mudança comportamental, nenhuma mudança no seu estilo de vida. Então, se a gente não adotar nenhuma ação preventiva, ela vai desenvolver a doença em menos de 10 anos. Os danos cardíacos, os danos cerebrais, eles já estão acontecendo, ou seja, mesmo ela não tendo diagnóstico de diabetes, ela estando pré-diabética, ela já começa a ter alteração cardiovascular. E na alteração cardiovascular, estamos falando também de alteração cerebrovascular. Então, por isso que nós temos que intervir rapidamente nesse grupo de pessoas. Ou seja, essas pessoas pré-diabéticas não têm sintomas, não tem aumento do volume urinário, não tem sede excessiva, tá bom? Se elas não adotarem medidas preventivas e controlar a glicemia, tá bom? E os sintomas, ela vai desenvolver o diabetes e quando ela desenvolver a doença, ela já tem complicações cardiovasculares. O nosso objetivo nesse caso é retardar ou diminuir o aparecimento da doença. Quanto mais a gente puder postergar essa evolução, melhor a qualidade de vida. Deixo aqui as referências utilizadas e lembrando, não deixem de se inscrever no canal, acionarem o sino e darem o like. Em breve voltaremos com mais conteúdos sobre essa alteração que é um grande problema de saúde pública.